No 27º dia do mês, deve ser feita a mesma concentração que no 9º dia, mas, além disso, inserir nessa concentração um desenvolvimento infinito de cada elemento desta concentração. Então, neste caso, voltamos ao 9º dia e começamos a ler a concentração, e imaginamos aquilo que estamos lendo. Começamos então a concentração propriamente dita. No 9º dia do mês, nós praticamos a concentração que podemos chamar de concentração em áreas mais distantes da superconsciência, nos pontos mais abordados da consciência. O presente método de concentração consiste em transferir uma área mais remota da consciência para uma área mais próxima. Isto é, tornar essas áreas mais próximas. Então, vocês estão entendendo o que estamos dizendo? Porque para fazer essa concentração devemos entender cada palavra. Agora estamos praticando. Concentração se entende com palavra. Colocamos a nossa concentração em um certo período de tempo, em um determinado objeto, na área mais remota da consciência. Onde estão essas áreas? Grabovoi comenta este termo no livro da Ressurreição. Existem duas variáveis, isto é, a nossa consciência pode ir viajando ao ponto mais longe do qual pudermos imaginar no universo. E também pode ser um ponto geométrico, em qualquer parte longe do universo. Se nós pensarmos em galáxias distantes, a nossa consciência chega até esses lugares. Se nós imaginarmos qualquer informação, isso quer dizer que a nossa consciência já chegou lá. Outra coisa que o Grabovoi fala neste livro é de áreas mais remotas e não somente remotas, mas são coisas muito similares como conceito. Ele designa essas áreas como áreas que nós não conseguimos ainda entender bem, não conseguimos ainda interpretá-las. São dois pontos de vista diversos. Primeiramente, nós falamos de distância física, algo do qual nós podemos medir. Já o segundo ponto de vista é algo diferente. Falam de algo espiritual. São pontos da nossa consciência que nós não somos capazes ainda de interpretar. E então, a mesma coisa, quando nós referimos aos pontos mais próximos da nossa consciência, podemos sempre aplicar o mesmo critério. Primeiro, a distância física geométrica e segundo, são os pontos da nossa consciência. Eu estou mostrando duas opções de leitura e entendimento deste texto, então agora devem completar a terceira versão, que é a versão de cada um de vocês. Vocês devem seguir o caminho de vocês, aquele que parece mais correto para cada um. O conceito que cada um entendeu no momento da leitura do texto é exatamente este conceito que cada um de vocês deve desenvolver. Essa sensação enquanto fazem a pilotagem. Eu estou me fazendo uma pergunta. Essa área remota pode ser temporal ou espacial? Esta é uma terceira versão, a temporal, mas ainda não falamos dela. Então, como vocês perceberam essa informação no momento da leitura do texto do exercício, provavelmente com base na lógica pessoal? Baseando na consciência, quando eu li o texto, se baseava nos conhecimentos recebidos por Grabovoi, mas vocês podem não fazer o mesmo e, ao invés disso, imaginar o que vem à mente. Basta. Isto é, a visão que chega é aquela que deve ser seguida na pilotagem. O importante é fazer o que foi pedido no texto, isto é, duas áreas da consciência, como é a imaginação fica ao critério de cada um. O importante é não pensar a outra coisa, o importante é pensar nas duas coisas. Isso não significa imaginar esferas e nem cometas. Imaginem um ponto remoto e um ponto perto e basta. Quer dizer que está bem e que fazem corretamente. Imaginaram? Então vamos prosseguir. Algumas vezes se torna muito difícil imaginar. Alguns de vocês certamente não conseguiram imaginar essas áreas. Imaginei somente a área remota, que é uma galáxia, mas aquela perto não consigo imaginar. Imagine essa área perto do seu corpo.
Não é somente imaginar, pode somente perceber, como se fizesse um pequeno sinal em uma área perto do corpo, como se passasse a mão ao vento, como se estivesse demarcando um ponto numa área perto do corpo. Marcar com um X. Importante é que perto de vocês exista essa área. Não entendi. A área remota que vocês conseguem imaginar com a consciência individual de cada um. Porque para uma pessoa pode ser a galáxia e para outra pode ser a esquina onde tem um cruzamento dos carros. O parâmetro é individual. Até este momento discutimos sobre isso. Agora irei dizer como fazer essa concentração. Eu vou dizer como eu imagino estes pontos. Sem procurar um ponto que exista realmente no espaço, imagino um ponto realmente muito distante, sem saber exatamente que ponto é este, sem ter nenhuma explicação lógica de onde está esse ponto geograficamente, se é na terceira ou na quinta galáxia. Imagino um ponto muito distante. E já falamos do ponto muito perto, ele quase toca a pele. Existe um número na álgebra que é o 0,0000. Isso quer dizer realmente muito perto. Se fixem nestes dois pontos e depois disso seguimos o exercício. Existem várias possibilidades de ser feito este exercício. No entanto, para seguir o exercício é necessário fixar esses dois pontos. Como se fixa esses pontos? Só imaginá-los e eles já estão fixados. Existe um método do Grabovoi do qual eu gosto muito, que é designar e fixar. Fixo esse ponto, isto é, fixo aqui e fixo lá. O importante é saber que eles existem e que estão onde estão. Dizer para vocês mesmos, esse ponto existe e está ali. Se nós sabemos que existem esses dois pontos e nós nos fixamos neles, isso por si só já é uma concentração. Digo para mim mesma, existem, e depois sigo em frente. Continuando a leitura. O presente método de concentração consiste na transferência das áreas mais remotas da consciência e daquelas mais perto. O que devemos fazer depois de lermos essa frase? Nós sabemos que devemos fazer qualquer ação. Essa ação consiste em transferir esse ponto da área mais remota da nossa consciência para a área mais perto. Se não tiver outras indicações, poderemos imaginar nós mesmos como realizar esse processo. É como resolver um problema geométrico, por exemplo. Existem milhões de modos para resolver um problema. O importante é chegar ao resultado. Mas neste caso, aqui, temos a explicação e provavelmente esta é a coisa mais certa para nós. Continuando a leitura. No entanto, esse transferimento não deve mudar a nossa percepção, nem da área remota distante, nem da área perto. Procuramos entender o que significa que a percepção deve permanecer a mesma. A percepção é um procedimento. Quando essa percepção pode permanecer igual? Principalmente se falamos de distância, por exemplo, se imaginamos esses dois pontos na mesma linha, como uma linha de A até B. Então, transferimos o B para o A. A percepção continua a mesma. Mas quando percebemos a forma desses pontos, então não percebemos as distâncias e percebemos como igual, tanto o ponto distante quanto o ponto perto. São iguais, independente se um está longe e o outro está perto. Eu adoro essa concentração porque eu refleti muito sobre ela. Então agora eu vou dizer a solução que eu encontrei para mim mesma. Eu imaginei a pupila dos meus olhos e conectei os dois pontos. A pupila para o ponto perto e o ponto remoto distante através de um fio. Eu estava sentada e vi esses dois pontos formando a mesma reta. No entanto, eu o vi como um ponto somente perto de mim. Quando vocês leem o que está escrito, seguimos as instruções. No entanto, essa foi a minha solução. É necessário saber como trabalhar a percepção de cada um. Recapitulando, a nossa tarefa é subir em uma árvore.
Cada um pode subir do seu modo. Uma pessoa pode pegar uma escada, outra mais forte se agarrar nos galhos e subir, outro chama um helicóptero. A tarefa cada um resolve da sua maneira, da forma que é capaz de realizá-la. A tarefa não muda, mas como realizá-la é individual. Cada um resolve da sua própria maneira. Então, para a nossa concentração, não existem limites. Quantas pessoas existirem, quantas serão as soluções encontradas. E, se com o nosso pensamento conseguirmos seguir essas recomendações, indicações, então colocamos em prática essa técnica. Eu achei muito interessante essa concentração, porque eu gosto de fazer as coisas muito rapidamente e sem variações. No entanto, aqui está escrito que, neste caso, vocês devem conseguir um estado onde, com um único impulso, para construir qualquer evento neste mundo. E fazendo isso, se torna um profissional na pilotagem. Para mim, foi muito interessante me tornar uma especialista na pilotagem e então, todos os meses, nesse dia, eu pratico esse método. Assim, nós ilustramos como se faz a concentração do Grabovoi. E com isso, vejam, não existe uma única solução para esse caso. Pilotem e, neste mesmo momento, pensem, procurem uma solução. Exatamente assim se faz uma pilotagem. Imaginem que só um grande trabalho da consciência e também da alma vocês estão fazendo só por estarem lendo. Imaginem no passado, quando tentavam criar o fogo através de 2 pauzinhos, procurar fazer algo que parece pouco factível, pouco realizável. Enquanto Grabovoi escreve algo que viu, que percebeu, então ele sabe que isso é correto, mas nós, fazendo isso, podemos atingir um desenvolvimento realmente muito alto. Esses métodos foram usados no budismo. No budismo, é muito comum receberem uma tarefa para concentrar-se. Os jovens iniciados recebiam um texto que era incompreensível algumas vezes, porque a tarefa era ler o texto mais de 1000 vezes, entender e interpretar, e contar ao mestre o modo do qual entenderam. O método é justamente assim, pensar sobre. Então ele fez de propósito assim? Não é traduzido mal, a interpretação é correta do russo. O fato interessante de hoje é que vimos um princípio de entendimento de cada método de Grabovoi, que é pensar sobre o que se lê. Se vocês pensarem, se vocês procuraram entender, então já pilotaram. Nós pilotamos não só quando temos um objetivo bem claro, mas também durante o processo de entendimento e aprendizagem. Nesse ínterim, já estamos pilotando. No início do livro tem uma recomendação. Se não entenderem os métodos de concentração, podem não fazer o método, mas ler e reler para entender.